Bom dia, bom dia, Silmar, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre deixar ou não deixar o bebê chorando para dormir. Um questionamento aí que muitas famílias fazem, né? Que muitos pais têm dúvidas, que é se devemos ou não devemos deixar o bebê chorando para dormir. O que eu preciso que vocês entendam, nós pais precisamos entender, é que o choro faz parte da comunicação da criança. Então a criança ela chora por vários motivos. Ela chora por fome, ela chora por sono, ela chora porque a fralda tá suja, ela chora porque ela tá hiperestimulada. Então, por vários motivos o bebê chora. E o que a gente precisa saber é identificar a causa do choro da criança para que a gente consiga agir da melhor forma para que aquele choro seja sanado, né? Se for a questão da fralda, eu vou lá e troco a fralda. Se for fome, eu vou lá e dou o peito ou dou a mamadeira se meu bebê não mamar no peito. Então, os pais precisam conhecer o bebê de acordo com cada fase, né? Porque cada fase vai ter uma alteração, principalmente com relação à rotina. E para isso eu consigo diminuir esse choro do meu bebê. Eu consigo identificar e poder ajudar da maneira correta. E isso é bem ligado à rotina, porque se eu tenho uma rotina onde eu atendo às necessidades do meu bebê a cada momento, ele vai chorar muito menos, né? E com relação ao sono, o bebê ele chora quando ele está com sono. Ele chora se ele for antes do momento de dormir, porque ele ainda tem energia para gastar, então ele chora sinalizando que não é o momento dele dormir. Ele chora se ele está muito cansado, porque ele não consegue relaxar para conseguir dormir. Então, saber o momento certo de conduzir o seu bebê ao sono vai diminuir essa questão do choro relacionada ao sono, tá? Existem métodos que deixam o bebê chorando até dormir. Existem famílias que escolhem esse método por achar que vai dormir de cansaço e que essa é a melhor maneira. Mas o método que eu trabalho, que é o método AMAR, ele é um método de acolhimento e repetição. Então, os pais em nenhum momento deixam o bebê chorando sozinho. É natural que em um começo de uma adaptação o bebê chore, pois a gente vai estar tirando ele da zona de conforto, ensinando algo novo. Então é natural ali que nos primeiros dias o bebê chore, mas em nenhum momento o seu bebê vai ficar chorando sozinho, certo? É importante também que a gente ensine o nosso bebê a dormir no berço, né? Eu sempre costumo falar que muitas vezes os pais, quando o bebê choram, eles perdem a noção, né? Ficam nervosos, angustiados. E o que eles querem é calar o bebê naquele momento, independente de como seja. Então, por isso que vão acontecendo as associações negativas com o sono. Porque se a minha intenção é calar o meu filho porque ele está chorando, eu vou fazer qualquer coisa para que ele cale. Seja dar o peito, seja ninar, seja cantar, seja andar pelo meio da casa, seja subir e descer a escada, seja correr pela casa. Se eu identificar que o meu filho acalma daquela maneira, eu vou fazer. E aí, nesse momento, vai sendo geradas associações de sono negativas que faz com que o seu bebê sempre dependa daquilo que fez ele dormir. Então, é dessa maneira, na intenção de calar o nosso bebê, é que a gente associa negativamente algumas ações para que ele durma, certo? Então, o que é importante os pais entenderem? Primeiro que o bebê chora. Então, se ele chora, eu preciso entender a causa para poder sanar aquela causa do meu bebê estar chorando. Segundo, eu preciso entender que não adianta eu fazer tudo para que ele cale sem eu estar ensinando. Então, eu tenho que entender que ele vai chorar, mas eu estou ensinando algo. Algo que daqui a pouco vai ser muito melhor para a saúde dele, que vai ser muito melhor para o descanso dele e para o descanso dos pais também. Então, é importante a gente ter isso muito claro na nossa mente, né? Alinhar as expectativas, entender que o bebê chora, mas que eu posso conduzir de uma melhor forma e de uma forma correta para que isso seja sanado ao longo dos meses, tá? Então, quando a gente começa a ensinar o nosso filho a dormir, geralmente
ele já tem algum hábito de sono, né? Ou ele dorme mamando, ou ele dorme sendo ninado, ou ele dorme comigo cantando, ou ele dorme pulando numa bola de pilates. Então, ele já vem com associação. Então, quando eu vou mudar essa associação que ele já tem de dormir, é natural que ele chore. Então, para poder sanar esse choro, eu tenho que estar tranquila e sabendo o que eu tenho que fazer para mudar isso. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento para ensinar o nosso bebê a dormir da melhor forma. E para isso, eu não preciso deixar o meu bebê chorando sozinho. Eu posso ensinar meu filho a dormir acalmando ele no meu colo, acalmando ele um pouquinho no berço para que ele se sinta seguro. E assim, esse choro vai diminuindo até zerar, ele não chorar mais, porque ele já sabe que quando ele vai pro berço ele vai dormir. Então é uma questão de rotina, de ensinamentos, de segurança para que seu bebê consiga dormir sem chorar. Então é totalmente possível ele aprender a dormir sem chorar. Então você não precisa deixar o seu bebê chorando para aprender a dormir. O que você precisa é saber como fazer e ter paciência para fazer. E aí tudo dá certo, tá? A rotina, quando o bebê tem rotina, eu sempre vou falar muito sobre rotina, gente, porque a rotina é o pilar principal para que seu bebê tenha saúde, tenha bom descanso e que a família tenha mais qualidade de vida. Então, quando o bebê tem rotina, você começa a identificar cada necessidade dele. Então, se eu sei que meu bebê acorda tal hora e vai fazer soneca tal hora, eu já entendo que no meio desse caminho é quando ele vai brincar, quando eu vou trocar a fralda, quando eu vou dar banho e quando eu vou alimentar. Então, com isso, ele é atendido a cada momento, então ele não precisa chorar. Ele não precisa chorar porque ele está com sono, porque eu já sei o horário que ele vai dormir, então eu vou conduzir ele para o sono no momento certo. Ele não precisa ficar chorando de fome, porque eu já sei que com determinado intervalo ele vai sentir fome e eu vou dar o peito. Eu já sei que ele não consegue ficar muito tempo na mesma atividade. Então, quando ele já está um tempo na atividade, que ele começa a se irritar, eu sei que é só mudar a atividade para poder ele começar a interagir novamente. Então, a rotina vai trazer essa tranquilidade de você entender cada momento e cada necessidade do seu bebê para que ele durma bem, sem chorar e com tranquilidade, certo? É natural que o choro, muitas vezes, nos deixe desesperados, né? Por isso que a gente vai aí fazendo de tudo para o bebê dormir. Nessa minha jornada de consultoria do sono, já tive vários casos assim de coisas inacreditáveis, né? Que os pais fazem, né? Eu já tive um caso que o pai descia e subia escadas para o bebê dormir, seja na soneca, seja de madrugada, ele subia e descia escadas porque ele entendeu que essa é a maneira que o bebê dele se acalmava. Essa questão da bola de pilates, né? Estão orientando os pais a dormir a ficar quicando numa bola de pilates para poder dormir. Então os pais fazem isso para que a criança durma. E tudo que você faz, com certeza, é mais difícil do que ensinar o seu filho a dormir de forma adequada. Ontem mesmo eu estava numa consultoria e os pais relatando, né? O bebê tem 2 meses e meio e relatando que era 1h30 para fazer dormir, caminhava pela casa, levava para o quarto dos pais, sentava no quarto do bebê, ficava na varanda, fazia tudo o que você imaginasse por 1h30 e a criança só chorava e não conseguia ser acalmada. E ontem, no primeiro dia de consultoria, ela dormiu em 14 minutos na soneca e em 12 minutos o sono noturno. Só ajustando a janela de sono, o ambiente e a forma de fazer dormir. Então, eles até relataram, é muito mais difícil o que eu fazia do que o que eu fiz hoje. E para isso, é só você ter conhecimento para conseguir chegar nesse ponto. A criança está pronta para aprender. Só basta a gente ensinar e ter paciência
né? Quanto mais tranquilos nós estamos, mais tranquilos os nossos filhos ficam. Então, quando você fica nervosa quando o seu filho está chorando e balança demais e faz muitos movimentos, isso só vai aumentar esse choro do seu bebê. Então, ao invés dele acalmar em 5 minutos, ele acalma em 20, porque ele está sendo hiperestimulado, né? O bebê, geralmente, ele acalma com 8 minutos na mesma posição, com tranquilidade. Então, a gente precisa acalmar o nosso bebê com tranquilidade, porque em até 8, 10 minutos ele vai estar acalmando. Agora, se eu dou muito movimento, faço muitas coisas ao mesmo tempo, com ele nesse momento de choro, eu vou só piorar a situação em vez de ajudar. Eu sempre faço um paralelo com os pais, né, de comparação, de que imagina você, adulto, com sono, e alguém o tempo todo conversando, te chamando, cantando, te sacudindo, subindo e descendo escadas com você. Você vai conseguir dormir? Com certeza não. Com certeza você vai demorar muito mais para dormir. Então, por isso que a gente precisa saber como acalmar o nosso bebê, para que a gente consiga acalmar da melhor forma, tá? Então, não se apavorem com o choro. Bebês choram e você tem a capacidade de acalmá-lo com tranquilidade. Só basta você saber como fazer e ter tranquilidade para fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Carol falou aqui comigo. Renata, eu tento fazer meu bebê dormir sozinho no berço durante o dia, mas quando coloco no berço, ele vira de barriga para cima e começa a brincar. O que eu faço? O bebê ele só vai aprender a dormir sozinho no berço quando ele tiver habilidade para isso. Então, a gente tem que ensinar, e é natural que nos primeiros dias ele não consiga com tanta facilidade, porque ele ainda não sabe, né? Então, no processo de adaptação, a gente passa por 3 fases. A primeira é que a gente põe no berço e o bebê já chora, porque esse bebê ele não tem intimidade com o berço. Ele foi um bebê que foi ensinado a dormir no peito, no colo, então ele não entende que lá é o local de dormir. Até eu costumo falar que as mães falam muito pra mim, né? Renata, parece que o berço do meu filho tem espinhos. Mas pensa comigo, o seu bebê ele só dorme no colo, certo? Então você espera ele dormir firme no colo para depois colocar no berço sem acordar. Aí você consegue colocar ele no berço completamente dormindo. Quando ele tem a primeira transição de sono dele, ele acorda. Às vezes ele nem acorda chorando, ele só tá ali reclamando, ou então só acorda. Você corre, pega ele no colo e faz tudo de novo. Então, na cabeça desse bebê, o colo é o local de dormir e o berço é um local muito estranho, porque eu acordo lá do nada, simplesmente eu acordo e tô nesse lugar, e é só reclamar que a minha mãe ou meu pai vem e me tiram. Então, esse bebê ele não tem intimidade nenhuma com o berço. Então, ele é um bebê que ele vai passar mais tempo nessa fase 1, que eu coloco no berço, ele já chora. Então, eu só consigo ensinar para ele que o berço é o local de dormir se eu começar a tentar acalmar ele no berço. Aí eu tento primeiro no berço, eu não consigo, eu pego no colo, eu acalmo um pouquinho no colo. Quando ele acalmar, eu ponho no berço de novo. Então, eu tenho que ir desenvolvendo essa habilidade nele para que ele entenda que o berço é o local de dormir. Então essa é a fase 1. Depois dessa primeira fase, o bebê entra na fase 2. É a fase que eu coloco no berço, ele não chora, porque ele já se sente seguro lá, mas ele ainda não sabe adormecer sozinho. Porque todas as vezes que ele dormiu, ele estava sendo conduzido por alguém a dormir. Então, ele não sabe ainda deitar e dormir. Então, antes que ele durma, ele vai fazer várias atividades. Ele vai rolar para um lado, vai rolar para o outro. Se ele sentar, ele vai sentar. Se ele levantar, ele vai levantar. Ele vai conversar. Ele vai fazer várias coisas. Mas se ele não tá chorando, eu posso sair do quarto, porque ele vai se organizar sozinho para dormir. Se eu fico no quarto enquanto o meu bebê tá ali interagindo no berço, eu tô atrapalhando o relaxamento dele para dormir, porque eu tô todo o tempo chamando a atenção dele com a minha presença lá. Então, eu começo a dar espaço pro meu bebê conseguir se organizar sozinho no berço.
Claro que em paralelo a isso, eu preciso ter rotina ajustada e colocar o meu filho para dormir no berço no tempo da janela de sono certa. Porque também se eu for aleatoriamente colocar o meu bebê no berço sem ele estar com sono, ele vai chorar porque ele não quer estar ali, ele quer estar brincando, ou ele vai demorar muito para dormir porque ele ainda não está no momento certo, tá? E na fase 3 da adaptação, o bebê já fica no berço, em 15 minutos ele se organiza e ele dorme. Então, para a gente chegar nesse ponto do seu filho dormir sem chorar e dormir rápido é dormir entre 3 a 15 minutos, eu preciso ensinar. E para que eu ensine, eu vou passar os primeiros dias difíceis, né? É natural que o bebê chore nos 4 primeiros dias de adaptação, porque a gente está mudando toda uma rotina, toda uma forma de dormir. Então é natural que ele chore nos primeiros dias, mas isso não significa que o seu bebê vai ficar chorando sozinho, largado no berço. Não. O método que se você está aqui me seguindo é porque você gosta do meu método, né? Confia. Então, o método amar é não deixar chorando o bebê sozinho. Ele vai chorar nos primeiros dias? Vai chorar nos primeiros dias. Quanto tempo, Renata? Depende de cada bebê, da personalidade e da associação que ele tem. Se ele tiver uma associação muito forte, muito consolidada, ele vai chorar mais. Se ele for um bebê que ele não tem associações tão enraizadas, é um bebê novinho, ele vai chorar menos, porque ele não está com as associações de sono tão enraizadas para sentir tanta falta. Eu costumo falar que o bebê, quando a gente vai fazer uma readaptação, que vai tirar ele daquela zona de conforto e trazer para uma nova realidade, um novo aprendizado, ele passa por uma crise de abstinência. Então, ele vai sentir falta do que faz ele dormir. Se o bebê dorme mamando e a primeira vez que eu vou fazer ele dormir, ele não vai dormir mamando porque ele está aprendendo um novo jeito, ele vai sentir falta, ele vai ficar buscando o peito, ele vai querer sugar, porque é o que fazia ele dormir. Então, a gente precisa fazer essa reeducação do sono para que depois ele durma com tranquilidade. Então, não existe forma de reeducação de sono, de ensinar o bebê a dormir com 0 choro, gente. Não existe, tá? Toda mudança de hábito gera desconforto. Então, a diferença é que a família vai escolher. Eu quero que ele chore, eu quero que ele aprenda acolhendo, eu quero que ele aprenda ele chorando sozinho. Então, a escolha é de cada família. Tem família que escolhe deixar o bebê chorando sozinho. E 5 dias, 4 dias, ele já não chora mais e tá tudo certo para aquela família. Mas não, Renata, eu não quero deixar meu bebê chorando sozinho e eu não aconselho isso, tá, gente? Não deixe o bebê de vocês chorando sozinho. Sempre que chorar, vá acalmar. Mas espere chorar para acalmar e saiba como acalmar. Então, não, Renata, eu não quero deixar meu filho chorando sozinho, eu quero ensinar ele a dormir com acolhimento e tranquilidade. Então, o método amar é para você. Agora, se você quiser deixar o seu filho chorando sozinho, aí o método amar não é para você, tá? Mas ele vai chorar, seja no método amar ou seja no outro método. A diferença é que em um você tá acolhendo e ensinando e o outro você tá deixando ele se virar sozinho. Então, a diferença é essa. E se você consegue passar por esses primeiros dias de adaptação, conduzindo o seu bebê à tranquilidade, sabendo como acalmar, sabendo como segurar, sabendo como acalmar no berço, logo, logo vocês começam a colher os bons frutos, que são meu filho dormindo melhor, uma soneca de 1 hora, 2 horas, dependendo da idade, pode fazer uma soneca de até 3 horas. O meu filho dormindo entre 6h30 e 8 horas da noite. O meu filho espaçando o sono noturno, 5 horas, 6 horas, 10 horas, dormindo muito melhor. Então, tentem pensar o seguinte, vale a pena eu fazer tudo para o meu filho não chorar, mas ele fazer sonecas curtas, dormir comigo na cama, acordar 8 vezes à noite, mamar todas as vezes, eu me sentir exausta, eu não ter paciência no outro dia para ficar com ele. O meu casamento tá detonado porque eu não tenho paciência e nem tempo para ficar com meu marido. Eu tá brigando, irritada, o meu filho chorando.
Vale a pena, só para o seu bebê não chorar e você ter uma vida assim, uma maternidade exausta, uma maternidade cansada, uma maternidade que você muitas vezes tem vontade de sair correndo? Ou vale mais a pena o seu bebê chorar nos primeiros dias de adaptação, onde você vai estar ensinando o seu filho a dormir, e em 10, 15 dias o seu filho está fazendo sonecas de mais de 40 minutos, você sabendo a rotina dele, ele feliz, se sentindo seguro, se alimentando melhor, você dormindo bem, dormindo de conchinha com seu marido, tendo tempo para jantar com ele, tempo para ver um Netflix que seja. Vale a pena? Então é isso, gente, que vocês precisam pesar. O que eu quero da minha maternidade? Eu quero ter uma maternidade que meu filho não chore, mas que me consome o tempo todo? Ou quero ter uma maternidade onde eu ensino meu filho, eu educo meu filho, que ele chorou nos primeiros dias de adaptação, mas depois ele não chora mais e eu colho esses novos frutos? Então essa é a escolha que vocês têm que fazer, tá? Não precisa deixar o bebê chorando sozinho. Não faça isso, não indico. Mas entenda que toda mudança de hábito traz dificuldade, traz choro, né? Eu sempre costumo comparar a reeducação do sono com dieta. Quando a gente faz dieta, os primeiros dias de dieta são dificílimos, né? Principalmente se você tem maus hábitos alimentares, se você come muito doce, come muito chocolate, come muita fritura. Então, os primeiros dias é dificílimo você largar aquilo. A vontade que tem é de chorar, né? Mas só que a gente é adulta, a gente não chora, né? A gente só reclama, fica reclamando. Ai, por que eu fui comer isso, né? E se a gente furar essa dieta na primeira semana, a gente retroage tudo que a gente andou naquela semana. Muitas vezes a gente nem consegue voltar na sequência. Demora aí uns 2, 3 meses pra gente se conscientizar de novo e trazer de novo essa dieta pra nossa vida e conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, a reeducação do sono é a mesma coisa. Você passou da primeira semana, você já começa a colher os frutos. E aí você precisa manter, é uma reeducação. No regime, se você fizer o regime, você emagrece. Mas se você voltar a comer, você engorda tudo de novo. Mas se você faz uma reeducação alimentar, você fica com saúde a vida inteira. Então, reeducação do sono é isso. Não é pozinho mágico, não é chegar lá, pozinho na cabecinha do neném e o bebê vai dormir sem chorar, com tranquilidade, depois de meses fazendo de uma forma diferente. É o quê? É reeducação do sono. É educação. Educar não é fácil. Educar é difícil. Porque a gente educa os nossos filhos com repetição. A gente educa nossos filhos com exemplo. A gente educa nossos filhos com tranquilidade. Então, eu preciso saber como educar para que eu consiga educar da melhor forma e conduzir o meu filho da melhor forma ao sono, a ter uma boa alimentação, a ter atividades. Então, essa que é a diferença. Então, não ache que deixando o seu filho dormir mamando, dormir no colo, dormir com você, fazer o que quer, você está educando. Infelizmente não tá, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Tá falando, a Carol falou aqui, né? Que estou fazendo dormir no colo, mas não balanço. Quando ele está bem sonolento, eu coloco no berço o meu acordado. O ideal é que o seu bebê não adormeça no colo, né? Porque se ele adormece no colo, ele tem associação de colo para dormir. Então, o bebê ele precisa ter consciência de que o local de dormir é o berço. Então, no máximo que eu posso colocar o meu bebê no berço é sonolento. Entre 6 a 7 minutos, o bebê entra em sono profundo se ele estiver paradinho de olhos fechados no nosso colo. Então, você tem que colocar antes disso. Viu que tá sonolento, já coloca no berço. E se chorar, começa a acalmar no berço para que ele já inicie aquele sono no berço. Não adianta eu ficar ninando, fazendo o tempo todo só no colo, porque ele vai continuar sem entender que o berço é o local de dormir. Então, para ele aceitar o berço, ele precisa ser acalmado lá, tá? A Carol aqui, eu não sei se ele tem uma rotina, porque nunca no mesmo horário. Tá. Carol, a rotina do bebê, desculpa, a rotina dos bebês
não tem horário fixo. O bebê ele não sabe horário de nada, ele sabe a sequência. Então, para que seu bebê tenha uma rotina estruturada para a idade dele, você precisa saber a janela de sono. E dentro dessa janela de sono, ele brinca, se alimenta e na sequência dorme. Então, não adianta você querer ter um horário fixo para ele, porque ele não consegue acompanhar, porque tudo vai depender da última soneca. Então, tem muitos casos que as famílias falam assim: Renata, às 19 horas eu começo o ritual do sono do meu filho, mas ele só vai dormir 9. Ou então, Renata, eu começo o ritual às 19 e ele já tá super irritado, é muito difícil fazer ele dormir. Por que isso acontece? Porque eu tô seguindo o horário e não o ritmo do meu bebê. Se o meu bebê tem uma janela de sono de 3 horas e eu começo o ritual noturno com 1 hora que ele está acordado, ele vai demorar 2 horas para dormir. Então, eu tenho que entender o limite da última soneca dele para que ele esteja dormindo até as 20 horas e que ele durma rápido. Então, por isso que criança não pode ter horário fixo para nada. É claro que, à medida que eu tenho uma rotina estabilizada, eu vou ter mais ou menos o mesmo horário para as coisas, porque é natural que o bebê tenha uma variação de 30 a 40 minutos na rotina. Então, eu vou saber que meu filho todos os dias, por volta de 6h30, 7 horas, acorda, por volta de 9h30, 10 horas ele faz a primeira soneca, por volta de 2, 2h30 ele faz a segunda soneca, e por volta de 7, 7h30 ele dorme. Mas eu não posso estipular um horário fixo, independente do horário que ele acordou da última soneca ou do bom dia, tá? Não dá pra ser assim. Deixa eu ver aqui. Sim, aqui tem uma pergunta, né? Se pode começar uma rotina desde o nascimento. Sim, a partir do primeiro dia de vida do seu bebê, você já pode ensinar bons hábitos de sono. O ideal é que esse aprendizado sobre sono e rotina seja feito na gestação, é o melhor momento, porque a sua mente está tranquila, né? Você está ali só esperando aquele momento tão especial, tá relaxada, né? Ainda não entende, ainda não tá cansada, né? Tá tranquila. Então, o melhor momento de você aprender sobre sono e rotina e amamentação também, que é importante você se preparar para a amamentação, é na gestação. Porque quando o bebê nasce, você já está com as expectativas alinhadas, você já sabe como conduzir, você já sabe como acalmar o seu bebê, o que você pode fazer para ele ter uma rotina ajustada. Então, a partir do primeiro dia do seu bebê, você já pode ter essa rotina e ensinar bons hábitos de sono. Caso o seu bebê já tenha nascido, Renata, não sabia que tinha que estudar sobre sono, não sabia que tinha que estudar sobre amamentação, nasci, foi tudo bagunçado, tive um monte de pitaco, todo mundo que chegava na minha casa falava uma coisa, falava que meu filho, se eu deixasse dormir de dia, ia trocar o dia pela noite, que eu tinha que fazer dormir no claro, que eu tinha que deixar dormir no escuro, não sabia de nada. Fiz tudo errado e tô vendo que hoje eu tô pagando por isso, porque meu bebê não faz sonecas mais do que 30 minutos, ele acorda muitas vezes à noite, eu tô super cansada. Então, esse é um cenário que eu pego diariamente das mães, tá? Você pode começar a qualquer tempo. Após o nascimento do bebê, eu começo a consultoria a partir de 1 mês, porque com 1 mês a amamentação já está estabilizada, esse bebê ele já mama bem, a mãe já não está mais com dores na amamentação, caso ela tenha tido. A gente já consegue identificar se esse bebê teve cólica ou não teve cólica, para a gente poder começar. Então, após o nascimento, a partir de 1 mês. E eu trabalho com crianças até 3 anos. Então, sempre é tempo de começar. Quanto antes você começar, melhor, porque é mais fácil, menos fortalecidos estão os maus hábitos de sono. Então, a partir de 1 mês a gente pode começar, e se você teve a oportunidade de fazer na gestação, você pode começar na gestação a partir do primeiro dia do nascimento do bebê, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha por aqui. Acho que não. Gente,
Então a live de hoje foi essa, né? Porque não deixar o bebê chorando para dormir, para aprender a dormir. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Podem também dar dicas de novas lives. Agora toda semana a gente vai ter live aqui para poder estar conversando sobre essa rotina do bebê, sobre sono, sobre bons hábitos de sono, né? Sobre a amamentação também. A gente vai estar conversando aí para esclarecer todas essas dúvidas que sempre surgem, tá? Se seu bebê tá com dificuldade de dormir, não deixe de ensinar o seu bebê a dormir hoje, gente. Hoje é o momento de começar. Não deixe piorar, não deixe você perder a paciência, não deixe ele estar muito cansado, não deixe ele começar a perder peso porque ele não dorme, com isso ele não come. Haja hoje. Hoje você pode começar a fazer diferente, tá? E isso, o sono, ele é tão importante quanto a alimentação. Muitas vezes as mães se preocupam muito em ter que dar mamar, em ter que comer por conta da saúde. Mas o sono também é saúde, porque é durante o sono que o bebê treina e memoriza o que ele aprende durante a noite. O que ele aprende durante o sono é que o bebê treina e memoriza o que ele aprende durante o dia. É quando ele recebe os hormônios necessários para o desenvolvimento e crescimento. Os hormônios do tono fortalecem os tônus musculares. Então, bebês que não dormem bem no primeiro ano de vida, eles têm dificuldades escolares no futuro. É aquele bebê que vai ter mais dificuldade em aprendizado, aquele bebê que vai ter mais dificuldade de se relacionar durante a fase da adolescência e da fase adulta. Então, não achem que sono é bobagem, tá? Sono é muito importante e vocês precisam cuidar dele, assim como cuidam da alimentação. Então, sono é saúde e paz para toda a família, né? É ele que vai trazer aí o seu descanso durante essa fase do bebê. Então, sua maternidade não precisa ser pesada. Sua maternidade tem que ser leve, prazerosa, para que você aproveite cada momento do seu bebê com descanso e tranquilidade. Um beijo e até a próxima!